Fala Render People! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nova atualização do Midjourney e como você pode ver na minha tela, eles lançaram um novo modelo de geração de vídeos. Será que essa nova IA do Midjourney para gerar vídeos é tão boa quanto Kling, quanto Veo 3, quanto outras IAs de vídeo? Como faz pra gente poder gerar vídeos dessa qualidade? Quanto custa? Vale a pena ou não vale? A gente vai testar juntos nesse vídeo. Mas antes da gente partir para o conteúdo, eu quero pedir para que você deixe um like aqui nesse vídeo, se esse conteúdo for útil para você, e não se esquece também de se inscrever aqui no canal, para você não perder mais nenhuma novidade do mundo aí das inteligências artificiais, do mundo do 3D, da renderização de arquitetura. Logo de cara, entrando na primeira página do Midjourney, já dá pra ver na galeria deles que a galera tá criando muita coisa irada com esse novo modelo de geração de vídeos. E já dá pra gente ver que a consistência, os movimentos de pessoas, movimentos de câmera, até algumas animações com movimentos mais bruscos, assim, com uma quantidade de movimento maior, tá acontecendo de uma forma bem interessante. O que eu quero fazer nesse vídeo é que a gente se aprofunde um pouquinho mais. Eu quero te mostrar também como você pode criar os seus próprios vídeos aí dentro do Midjourney, quanto custa, se vale a pena ou não vale. Então vamos lá, vamos começar por onde se começa. Eu queria dar uma olhadinha aqui junto contigo nessa página de updates aqui do Midjourney, porque eles trouxeram algumas notas aqui nesse lançamento desse novo modelo de vídeo que falam um pouco a respeito do futuro dessa indústria da inteligência artificial. Então olha só, eu até deixei traduzido aqui para o português para todo mundo poder acompanhar muito bem, e a gente sabe que nos últimos anos o foco do Midjourney tem sido a geração de imagens, como eles disseram aqui. Mas olha só essa opinião que eles têm a respeito das tecnologias de inteligência artificial. Eles acreditam que o destino inevitável dessa tecnologia são modelos capazes de simulações de mundo aberto em tempo real. Consegue imaginar algo desse sentido? Olha só o que eles falam aqui, a explicação disso que eles trazem, né? O que é isso? Basicamente, imagine um sistema de IA que gera imagens em tempo real. Você pode comandá-la para se mover no espaço 3D, os ambientes e personagens também se movem e você pode interagir com tudo. Consegue imaginar as possibilidades de criação e de soluções visuais que isso traria para o nosso mercado? O que você acha a respeito disso? Deixa aqui nos comentários. Será que é possível que em algum momento do futuro a gente tenha espaços em 3D interativos, tudo gerado por inteligência artificial? Aqui eles explicam mais ou menos o que eles acreditam ser o caminho para isso acontecer, né? Eles acreditam que precisam de blocos de construção, precisamos de elementos visuais, os primeiros modelos de imagem, que até então o Midjourney estava 100% focado, precisamos fazer essas imagens se moverem, ou seja, com modelos de geração de vídeo, precisamos ser capazes de nos mover pelo espaço, então modelos de geração tridimensional, né, de 3D, e precisamos fazer tudo isso rapidamente, que são modelos de IA em tempo real. E olha só o que eles dizem a respeito do prazo para isso acontecer, né? O próximo ano envolve construir essas peças individualmente, lançá-las e então lentamente juntar tudo em um único sistema unificado. A gente sabe que o Midjourney, eles são bem focados nessa questão da experiência do usuário, né? De ter uma interface amigável, de ter uma plataforma online que funcione, né? Eles dizem aqui, pode ser caro no início, mas mais cedo do que você imagina, é algo que todos poderão usar. E daí eles explicam aqui, né, um pouco mais a respeito desse novo modelo de vídeo. Eu recomendo muito que você leia se você quiser. O link vai estar aqui na descrição para você acessar na íntegra. Mas com certeza essa é uma opinião bem ousada assim por parte do Midjourney, e se a gente for parar para pensar, qual é uma das inteligências artificiais que tem a maior base de usuários no mundo inteiro e o maior poder de processamento computacional aí para poder liderar esse movimento? Com certeza o Midjourney ele entra nessa lista. Agora vamos ao que interessa, né? Eles estão lançando aqui a versão 1 desse modelo de vídeo, a primeira versão do modelo de vídeo do Midjourney. Eles querem oferecer algo divertido, fácil, bonito e acessível para todo mundo poder explorar. Então, se você tem uma assinatura ativa do Midjourney, você já vai poder testar esse novo modelo. Algo importante que a gente tem que salientar aqui é que de início esse modelo ele é apenas de imagem para vídeo, então você vai poder animar as imagens que você cria dentro do Midjourney e também trazer imagens de fora, ou seja, fazer um upload da imagem do seu computador aqui para dentro do Midjourney. E uma outra coisa que eu preciso salientar aqui também é o custo disso, né? Aqui tá falando que eles vão cobrar cerca de 8 vezes mais por um trabalho de vídeo do que por um trabalho de imagem. Só que cada job que você envia, né, cada vídeo que você manda ele produzir 4 vídeos de 5 segundos, ou seja,
seja, são 4 versões do mesmo vídeo. Isso é basicamente como se fosse o mesmo preço de um upscale aqui no Midjourney. Então, quando você cria uma imagem, você faz um upscale dessa imagem, é o mesmo preço que um job de vídeo. E se a gente for parar para pensar, esse é basicamente o mesmo preço que cobra a concorrência, né? Outros modelos de geração de vídeo, como por exemplo o Luma, o Runway, o Kling AI, e é claro, né, o Veo 3, ele é um modelo muito mais caro que está bem acima desse patamar. Só que tem um porém, se a gente entrar aqui na parte de assinatura do Midjourney, se a gente vier aqui no plano Pro e no plano Mega, ele diz que você pode criar vídeos ilimitados no modo relaxed, né? No modo que você deixa ele lá numa fila e quando os servidores do Midjourney estiverem livres, o seu job ele vai entrar na fila e vai ser renderizado, né? Vai ser processado. Ou seja, por $60 por mês, ou no plano anual, né, $48 por mês, você pode simplesmente gerar quantos vídeos você quiser. E para quem trabalha em larga escala, né, por exemplo, para quem tem um estúdio ou atende clientes em alta demanda, isso aqui é infinitamente mais barato do que muitas outras inteligências artificiais. Mas agora vamos ao que interessa, né? Como é que eu faço para criar vídeos a partir das minhas imagens aqui com o Midjourney, né? A primeira coisa que você pode fazer é pegar as imagens que você já criou com o Midjourney, por exemplo, essas imagens que eu estava testando aqui anteriormente, por exemplo, desse carro, eu posso vir aqui e clicar em Animate. E quando eu clico em Animate, ele automaticamente já vai começar a gerar os vídeos com base naquela imagem que eu acabei de clicar. Uma outra forma da gente fazer isso é a gente clicando na imagem, né, deixando ela ampliada desse jeito. Aqui na parte inferior direita a gente tem as opções Animate Image. E daí o Midjourney ele traz para nós 2 tipos de animação que a gente pode fazer. A animação automática, e nisso o Midjourney ele vai tentar entender o que está aqui na imagem, ele mesmo vai interpretar e ele mesmo vai gerar algum tipo de movimento, seja movimento de câmera ou movimento do objeto, dos elementos da cena. Ou a gente pode escolher a opção manual, né, em que daí a gente vai poder digitar um prompt para decidir qual vai ser o movimento que vai ter no nosso vídeo. E para cada uma dessas opções você vai perceber que aqui a gente tem o Low Motion e o High Motion. Isso vai definir para nós o quanto de movimento que a gente vai permitir o Midjourney ele fazer na nossa cena. O Low Motion, no caso, ele vai ser para movimentos de câmera mais sutil ou para objetos que devem ficar parados na cena ou que devem ter pouquíssimo movimento. Mas mesmo assim, nos meus testes eu percebi que o Low Motion, ele faz alguns movimentos assim bem generosos, vamos dizer dessa forma. E o High Motion é justamente para a gente ter cenas mais rápidas, cenas com mais movimento. Por exemplo, uma pessoa correndo, a câmera se movendo em alta velocidade, acompanhando um carro, vamos dizer assim, como foram os exemplos que a gente viu aqui na página inicial, né? Esse vídeo aqui do meio, por exemplo, ele é um vídeo de High Motion, né? Se a gente clicar, inclusive, dá pra gente ver, ó, Motion High, tá vendo? Foi o que esse usuário aqui, ele utilizou para gerar esse vídeo. Então eu poderia, por exemplo, vir aqui no manual, clicar, né, no Low Motion, daí eu posso apagar todo esse prompt, que é o prompt original da imagem, e falar The car starts moving forward and gets out of the scene. Vamos ver, né, se ele pelo menos faz o nosso carro se mexer e sair do enquadramento. Enquanto eu te explicava isso, as primeiras versões aqui do vídeo já ficaram prontas. E olha só que bacana, né? Ele fez alguns movimentos de câmera bem assim, em slow motion. E uma coisa interessante, tá? Inclusive é uma dica aqui pra você. Se você apertar Ctrl no seu teclado, você pode mover o mouse pra esquerda e pra direita, que ele vai fazer o movimento dos 4 vídeos, né? Como se fosse uma timeline, ao mesmo tempo. Isso é ótimo pra você conseguir comparar os resultados, né? Então em todos eles o carro ele tá se mexendo pra frente, menos na última opção, em que ele move só a câmera, e daí você pode escolher qual dos vídeos você mais gosta. Então essa é a primeira forma da gente gerar os vídeos a partir das imagens que a gente já criou dentro do Midjourney. Uma outra forma da gente gerar vídeos é a gente fazendo o upload de imagens de fora do Midjourney, ou seja, de imagens direto do seu computador. Como é que você pode fazer isso? Eu estou com o meu Windows Explorer aberto em outra tela aqui, eu simplesmente vou arrastar a minha imagem para cá e antes de eu soltar a imagem, ele abre aqui todas as opções em que eu poderia usar essa imagem. E uma delas é o Starting Frame, Animate an Image, ou seja, a gente vai usar essa imagem
como ponto de partida da nossa animação. Inclusive, enquanto eu carregava a minha imagem, aquele meu low motion em que eu usei o manual, né? Ele mesmo já gerou as opções aqui de vídeo e olha só, ele distorceu bem algumas delas. Essa última talvez foi a mais coerente, que o carro ele acaba saindo, né, da nossa tela. Eu vou usar o Ctrl aqui para a gente comparar. Então olha só, esse daqui o carro vai meio que derrapando de lado. Nessa terceira aqui, o carro ele vira ao contrário. Talvez seria até interessante, né, se a gente cortar essa parte e usar só daqui para frente, ó. Fica bem coerente. Ele fez a curva ali, daria facilmente para utilizar isso aqui em algum projeto real, né? Mas eu acho que esse último foi o que ficou mais interessante. E antes da gente processar aquela nossa imagem, eu quero te mostrar que a gente pode estender as nossas animações aqui. Então depois que você gera os primeiros 5 segundos de vídeo, ele abre aqui a opção Extend Video. E mais uma vez, você pode fazer isso de modo automático ou de modo manual, e daí você pode descrever via prompt qual vai ser a animação que você deseja para esse segundo segmento de 5 segundos, né? E você pode fazer essa extensão de vídeo até 4 vezes, tá? Até 20 segundos, 21 segundos, se eu não me engano. Então eu vou deixar ele no automático, vou pedir para ele estender aqui em High Motion. Vamos ver o que acontece, né? Deixa ele fazer uma loucura aí pra gente ver qual vai ser o resultado. Voltando ao nosso exemplo de imagem, né? Eu posso carregar uma imagem aqui do meu computador, aqui pro Starting Frame, e essa imagem que eu fiz o upload vai ser o primeiro frame da minha animação. E daí eu posso descrever via prompt qual vai ser os movimentos de câmera ou quais vão ser as animações que eu quero para essa cena. Inclusive, você pode só dar Enter aqui que ele já vai gerar uma animação aleatória, né, com base no que o Midjourney tem de contexto da imagem. Mas se eu quiser, eu posso utilizar sim um prompt. Então, por exemplo, eu vou dizer para ele The camera moves to the left slowly. Então, como se fosse um movimento panorâmico, né? Um movimento lateral aí de câmera. E aqui, clicando em Settings, a gente pode configurar como esse vídeo vai ser gerado, né? Então, o Mode, a gente pode selecionar o Standard ou o RAW. Se você já usa o Midjourney, você já está familiarizado com esse termo, mas para quem é novo, né, na ferramenta, o Standard, ele vai aplicar as estéticas do Midjourney, então ele vai tentar gerar um vídeo mais bonito. E o RAW, ele funciona melhor para quando você tem um prompt mais longo, mais detalhado, né? No nosso caso, eu vou deixar Standard mesmo. E o Motion é o que eu acabei de explicar, né, sobre a quantidade de movimento que vai ter. Se eu pedir para ele mover a câmera devagar, né, slowly, eu vou deixar ele em low mesmo e vou dar Enter para ver o que acontece. Enquanto ele carrega, uma coisa que eu posso salientar aqui para você é que, cara, o Midjourney, esse primeiro modelo de vídeo que eles lançaram, é de longe um dos mais rápidos para gerar vídeos que existem atualmente no mercado. Ele bate tranquilamente o Kling, o Runway, o VL3, o Luma. Se você olhar para as outras ferramentas de IA que a gente tem no mercado, elas geralmente levam 2, 3, 5 minutos para gerar um vídeo a partir de uma imagem. Já o Midjourney, só do modo padrão que eu estou usando aqui, em menos de 30 segundos, as 4 opções de vídeo já estavam prontos. E olha só que resultado interessante, né? Esses dois primeiros ele fez um movimento de câmera. Nesse teste aqui eu não coloquei prompt nenhum, né? E já ficou bem cinematográfico. E nesses últimos dois ele fez meio que um time-lapse, que também é bem legal para o nosso mercado, né? Que é de arquitetura. Eu vou até abrir aqui os vídeos, olha só. Fica bem bacana para a gente usar em algum tipo de apresentação. Usando as setas do teclado, eu posso passar para os outros resultados, né? Esse aqui ele fez mais um movimento lateral, esse aqui ele fez tipo um time-lapse. Os carros eu achei que ficou meio fake, não gostei muito. Esse terceiro exemplo já ficou mais interessante, olha só. Ele até fez pessoas passando rapidamente aqui pelo empreendimento. Então ficou bem bacana mesmo. Já nesse outro exemplo aqui, eu pedi para ele mover a câmera para a esquerda e ele respeitou o meu prompt em todos os 4 exemplos. Só que mesmo selecionando o slowly, mesmo selecionando o slow motion, né, que tem de opção ali, ele ainda acelerou um pouco os resultados, né? Mas com certeza é uma grande consistência. Eu fico impressionado com o nível de qualidade que eles conseguiram alcançar, principalmente por ser o primeiro modelo, né? Se a gente olha para outras inteligências artificiais, como por exemplo o Kling, o Luma, são IAs que já passaram por várias atualizações, né? São IAs que já estão no segundo, terceiro, quarto modelo de geração de vídeos e o Midjourney está batendo de frente logo de primeira. Então imagina onde esses caras podem chegar em breve, né? Quando tiverem novas versões, o que acontece com bastante frequência aqui no caso do Midjourney. Imagina também outros parâmetros que a gente vai poder ter de controle, né, de criação dos nossos vídeos. Por enquanto a gente só tem a quantidade de movimento e a questão do prompt, né? Mas em breve eu não ficaria surpreso se eles soltassem aí novos controles que permitam a gente ter mais
opções, né, para gerar os nossos vídeos. Eu quero aproveitar aqui para te mostrar outros testes que eu fiz com arquitetura. Talvez você já tenha visto essas cenas aqui do Under. Por exemplo, eu fiz dessa moça aqui dançando com a criança no colo, né? Então, se a gente olha para esse primeiro resultado, olha só, ficou um movimento bem coerente. Eu achei que essa versão de modelo de vídeo do Midjourney ficou bem consistente para movimentos de pessoas, para pessoas andando, para interação de pessoas com certos objetos. A física das roupas de cabelo também ficou bem legal. Inclusive, se a gente comparar aqui lado a lado essa geração que eu fiz aqui desse vídeo, né, dessa cena animada, junto com o que o Under havia feito com o Kling, cara, dá pra gente ver que tá bem parelho em termos de qualidade, em termos de consistência. Então realmente é bem impressionante o que o Midjourney tá conseguindo alcançar. Eu fiz até uma brincadeira aqui de colocar o motion em high, e daí a moça rodopiando aqui com a criança bem rápido, né? Então, inclusive essa é uma dica pra você: quando a gente usa o motion no modo high, é bem mais provável de a gente ter algumas inconsistências, alguns artefatos, coisas que não são muito coerentes com a realidade. Então talvez funcione melhor para cenas mais estilizadas, para cenas em que realmente existe mais velocidade de movimento. Geralmente para arquitetura a gente vai preferir movimentos mais cinematográficos, mais lentos, mais dramáticos, né? Esse outro exemplo aqui da câmera se movendo para frente nessa cena de piscina, inclusive essa é uma cena real de projeto de cliente, né, da oficina 3D. Então olha só que interessante, facilmente é uma cena que daria para usar em um filme de arquitetura, né, para lançamentos imobiliários. Eu fiz um teste aqui com um carro passando. Esse teste eu não achei legal, eu achei que o Midjourney não conseguiu lidar muito bem com o carro. Talvez se a gente colocasse com movement high, né, talvez funcionaria bem. Mas eu ainda achei o movimento pouco natural, né? Agora, para movimentos mais cinematográficos, lentos assim, cara, olha para isso. Coloca uma música em alta e a gente tem um Reels pronto para ser publicado, né? Então, realmente é uma mão na roda. E ainda mais, de novo, né, salientando, no plano Pro e no plano Mega, cara, a gente pode gerar toneladas de vídeos desse tipo sem pagar nada mais por isso, né? Apenas demoraria um pouco mais para eles serem gerados, mas daí não tem limite. Então, de longe, isso torna o Midjourney uma das IAs mais acessíveis para geração de vídeos, né? Peguei aqui também uma cena do Under, né, com uma mulher. Eu achei que alguns movimentos aqui ficou um pouco desnaturais. Eu fui ajustando o prompt daí, com um movimento um pouco mais slow. Alguns movimentos que ela não olha para a câmera, eu acho que fica menos esquisito. Alguns desses talvez a gente cortaria os primeiros 3, 4 segundos ali para poder usar, mas com certeza é uma consistência bem interessante. Esse daqui da mulher se levantando, olha só. No primeiro teste que eu fiz sem usar nenhum tipo de prompt e ela acabou se movendo para o lugar nada a ver, né? Ela começou a andar para frente em direção ao fundo da cena, não fez muito sentido. Então depois eu comecei a usar prompts, né, tentando fazer ela virar uma página do livro, por exemplo. Em alguns deles ficou bem legal, como é esse terceiro exemplo aqui. E no último exemplo também, ela meio que só pega o livro, ela não vira necessariamente uma página. Ela começa a fechar o livro assim, fica bem interessante até. Nesse outro exemplo, eu tentei fazer ela sair da cena. No último exemplo aqui eu achei que ficou interessante. Eu vou até usar o Ctrl aqui pra gente fazer um comparativo. Olha só, o movimento dela se levantar ficou mais coerente do que no segundo exemplo. Se a gente vem para o segundo exemplo aqui, ela se levanta meio que sem influência da gravidade. Então eu achei que o último ali, o quarto, ficou mais coerente até ela sair de cena. Então ficou bem legal. Depois eu fiz mais um outro teste. Esses daqui dela vindo em direção à câmera, ela transformou o livro numa bolsa, tudo bem? Então, acaba acontecendo essas inconsistências também. Aqui eu testei o Motion High, como eu disse, né? O Motion High, ele tende a trazer inconsistências maiores. Por exemplo, esse aqui ficou o livro voando, esse aqui o livro atravessa a perna dela, esse aqui também o livro fica esquisito. Então, o low motion fica mais interessante. Inclusive, a gente pode pegar esse último aqui e fazer uma comparação com a mesma animação gerada no Kling. E dá pra gente ver que o nível de qualidade, o nível de consistência, ele é bem similar. E pra gente finalizar aqui, eu quero te mostrar como você pode salvar essas animações, né? Como você pode baixar esses vídeos. Tem um pequeno truque aqui para você baixar o vídeo no máximo de qualidade que o Midjourney permite. Você vai selecionar o vídeo que você mais gostou e aqui no canto superior direito tem duas opções de download, olha só. A gente tem esse download raw video, que ele vai baixar o vídeo comprimido. E a gente tem esse Download Video for Social Media. O Midjourney, ele percebeu que muita gente estava postando os vídeos e os vídeos estavam muito comprimidos nas redes sociais e isso causa perda de qualidade, o que é ruim para a imagem do Midjourney, né? Então eles mesmo como empresa disponibilizaram essa opção de download para social media,
que no caso vai te trazer o vídeo no máximo de qualidade com o mínimo de compressão possível. E com isso a gente termina esse nosso overview dessa nova atualização do Midjourney, e agora eu quero saber de você, o que você achou dessa nova atualização, dessa versão, né, de geração de vídeos, esse novo modelo que o Midjourney acabou de lançar. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu particularmente gostei bastante, eu vejo que é um modelo muito promissor. Ainda tem coisas que ele precisa melhorar bastante, algumas cenas em que a gente tem muito movimento, por exemplo, é algo que a maioria das IAs ainda tem dificuldade de lidar, quando a gente tem muita física envolvida, quando a gente tem movimentos de pessoas muito precisos, mas para o nosso caso de arquitetura, que a gente precisa de pouco movimento, movimentos de câmera mais sutis, ou até mesmo para a gente pegar imagens de banco e animar essas imagens para a gente ter aí o que a gente chama de B-rolls, né? Imagens de transição. Isso traz para a gente uma economia enorme de tempo para procurar esses vídeos, de recursos também, já que muitos bancos de vídeos eles são bem caros. Olha só esse exemplo aqui, cara. É ou não é um vídeo que daria pra gente usar num projeto real de apresentação de um empreendimento localizado à beira-mar, sabe? Então com certeza é algo que agrega muito ao nosso trabalho como artistas 3D, agrega muito ao nosso trabalho com arquitetura e, óbvio, como eu já disse, tem um futuro muito promissor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido agregador para você de alguma forma. E se você gostou, não esquece de deixar um like, isso é muito importante pra gente, ajuda a gente a continuar produzindo um conteúdo de qualidade, ajuda a que mais pessoas possam conhecer o trabalho aqui do Academy e, óbvio, não esquece também de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.